Hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito especial. Um colega seu, eu respeito muito, o professor Modesto Carvalhosa, disse assim: quando você for entrevistar José de Souza Martins, não diga que ele é professor, que era da cátedra lá da Cambridge, que é da USP, não. Diga que ele é um humanista, um dos poucos humanistas que a humanidade tem. Então, está conosco aqui o humanista José de Souza Martins, que é também professor catedrático da USP, com essa passagem lá por Cambridge, e vários títulos acadêmicos, e que hoje vem aqui conversar conosco pelo seguinte: primeiro, porque está vendo aqui esse panorama aqui atrás, professor? Sim. Isso aqui é o universo da senhora professora doutora Maria Isabel de Castro Pinto. É a minha mulher, a mãe do meu filho Arthur, de homenagem a Arthur Rimbaud e ao Zico, de 1 ano e 10 meses, e que agora ela é sua colega, ela é professora doutora em História Econômica. A tese dela foi orientada pelo Zé Jobs Arruda, contém muito da sua obra. E ela não quis nem ficar aqui para ver a entrevista, porque ela acha que eu sou muito alfabeto e analfabeto e ignorante para enfrentar uma entrevista. O ídolo dela está aqui, o seu. Olha, não esqueça de falar isso, não esqueça de falar isso. Tá bom. Bom, vou apagar aqui e vou tirar o som aqui, viu, professor? Vou tirar Certo. qualquer possibilidade de comunicação do mundo externo aqui. Mas estamos gravando aqui. Como eu digo, é tudo ao natural. Muito bem. Estou só botando aqui no chamado modo avião, para ninguém mais me incomodar. E aí, quando me incomoda, atrapalha, que derruba a nossa... Bom, eu pus no modo avião e vamos continuar. Bom, professor José de Souza Martins, membro da Academia Paulista de Letras. Você sabe o que é isso aqui, professor? Opa! Eu estou lançando esse livro aqui pela Almedina, Neumann Entrevista. E aí, rapaz, qual não é, né, a minha não surpresa? Encontro aqui José de Souza Martins. Estou Aí, olha, vou emocionado. dizer aqui o que o senhor disse. A enorme competência teatral de Lula acobertou a incompetência política do partido para se sobrepor a interesses que contrariaram sua ideologia e seus compromissos com as bases populares. O PT se empenhou em dividir o Brasil até o ponto extremo de dividir famílias, destruir amizades, inviabilizar harmonias, até mesmo distanciar pais e filhos. No Brasil do PT, hoje só existe lugar para quem subscreve tanto a ideologia quanto os atos do PT e do PT. Isso que o senhor falou aqui, que abre a sua entrevista na página 225, tem 70 entrevistas. Eram 70 anos da editora Almedina, foi publicado em 2 volumes. Isso provocou, na minha opinião, a eleição de Jair Messias Bolsonaro, que, numa condição normal, não houvesse uma polarização tão excessiva, não teria acontecido. Hoje, hoje nós poderíamos acrescentar a essa sua afirmação absolutamente correta, que eu venho repetindo há muito tempo, essa conclusão dramática, que a pior consequência disso que o senhor descreveu foi o beco sem saída em que nós nos encontramos, nas mãos de uma direita sanguinária, sem empatia nenhuma e desumana, a ponto de que as pessoas não têm mais opção, né? Eu estou pensando o que é que vai ser de mim na hora que tiver que escolher no segundo turno entre Lula e Bolsonaro. De qualquer maneira, eu lhe pergunto se eu teria alguma coisa ou a tirar ou a acrescentar nessa afirmação que eu acabei de ler, que abre a sua entrevista, neste livro aqui. Sob o testemunho, professor, Marc Bloch. Está vendo aí? Opa! É o Deus da Isabel. Que bom. Um bom Deus. É um bom Deus. O que é que você Olha, me diz? Neumann, eu acho que não tem muita coisa a acrescentar a isso que eu disse aí, porque os fatos que decorreram dessa polarização, os fatos políticos, a situação política que se criou aqui, acabaram confirmando
que o beco sem saída continua, porque não só porque o PT polarizou, mas porque a sociedade brasileira estava inclinada à polarização. Os partidos, isso foi fruto de uma situação política polarizada em que o PT foi propositalmente protagonista dessa divisão, achando que com isso criaria a sua própria hegemonia política no Brasil, e quando, na verdade, não prestou atenção que havia grupos residuais do processo político brasileiro, que não era só o PT, não era só o antipetismo, que foram na direção oposta à da única alternativa salvadora para o Brasil, que era a alternativa democrática, qualquer que fosse ela, mas tinha que ser democrática. E o PT não fez proselitismo democrático na campanha eleitoral. O PT não, que fez acordos, tentou fazer entendimentos, etc. Então, eu acho que, inclusive, se agora voltar à polarização, vai ser muito mais complicado do que foi antes, porque a polarização vai criar uma situação de impasse por várias gerações, do meu modo de ver. O que me parece que... Mas o senhor está me dando uma esperança aí, na sua afirmação, viu? Está caindo, tá caindo a sua imagem. Aconteceu alguma coisa? Entrou alguma coisa? Ah, sim, eu já sei o que é. Ok. Então, eu estava lhe dizendo, professor José de Souza Martins, da USP, que o senhor deixa aí aberto uma possibilidade positiva, que é a polarização não se reafirmar no segundo turno de 22. Felizmente, existe isso, né, professor? Eu acho que, mas tudo vai depender, no meu modo de ver, e eu acho que você provavelmente pensa assim também, de uma grande coalizão democrática, de gente que não está na esquerda, mas tem gente que está na centro-direita e que pode ter um projeto para o Brasil. O Brasil não tem projeto. Como o Brasil não tem projeto, qualquer aventureiro pode chegar ao poder e está chegando. Ele não é só o Bolsonaro. No Brasil inteiro você tem gente do mesmo estilo, com a mesma mentalidade, que é um político residual da falta de esperança, da falta de alternativa, da falta de projeto e da falta de política. Tá certo? Então, isso tem que ser feito já. Não dá para ficar esperando a véspera da eleição, porque o eleitor não chega com disposição para refletir na hora de apertar o botão do seu voto lá na coisa. Ele chega com as alternativas propostas. Nós temos que sair dessa. O professor José de Souza Martins está aqui hoje no Neumann Entrevista, abrilhantando mais uma entrevista para mim, porque ele escreveu um texto, uma das qualidades, virtudes do professor José de Souza, é que ele escreve magnificamente. Ele tem um texto brilhante, belíssimo. E a Isabel, colega dele, e eu, leitor dele, ficamos profundamente comovidos, até hoje choramos, quando lemos e relemos um texto que o professor José de Souza Martins publicou no caderno de variedade, de features, digamos assim, do Valor Econômico, a respeito do caso do Henri Borel, um menino de 4 anos que foi assassinado depois de amplamente torturado pelo padrasto, que chamam de doutor Jairinho, mas eu não chamo assim, fui proibido pela Isabel, eu só o chamo de Jairo Júnior. Ele é o filho de um coronel miliciano, acusado de ser miliciano, chamado Jairo. O título, eu já começo a chorar pelo título do texto do professor Zé de Souza. Deixa eu ficar mais um dia, que foi o que o menino falou para o pai, antes do pai entregar de volta ao carrasco que o matou. A frase final desse livro, neste país, neste artigo brilhante, neste país subdesenvolvido, há pouco lugar para quem não é adulto. Isso aqui, a Isabel, quando acabou de ler, disse assim para mim, é um tapa na nossa cara. É um tapa na cara do Brasil ou não é, professor José de Souza Martins? Bom, eu não pretendi dar tapa nenhum, né? Eu pretendi chamar atenção
para um problema grave, que é antigo, é crônico na sociedade brasileira, mas que vem se agravando muito acentuadamente nas últimas décadas e nos últimos anos, que é a criança e o adolescente serem tratados como seres irrelevantes da vida da sociedade. As sociedades não se renovam se não tiverem uma atitude de acolhimento em relação às novas gerações. Filho não é, seja o filho biológico, seja o filho adotivo, ele não é um acidente na vida das pessoas. Não pode ser um acidente. E o filho se materializa na hora em que nasce, que ele tem que ser acolhido pelas pessoas que o geraram ou que o receberam. Então, tem que ter um lugar para a criança e para o adolescente, porque eles são os renovadores da sociedade. Essa é uma tese muito antiga da sociologia, vem lá do Mannheim, Karl Mannheim, um sociólogo húngaro que se radicou na Inglaterra, que fez um estudo sobre gerações e conflito de gerações. Os jovens é que são renovadores da sociedade, não os marmanjos. Os marmanjos eles entram nesse mundo com um legado, mas eles não sabem, no geral, transformar esse legado num legado positivo para todos. Eles pensam na geração deles. Então, tem que ter uma renovação a isso, depende dos educadores, depende dos pais, né? Depende de uma revisão muito crítica daquilo que tem acontecido. Tem acontecido outra coisa paralela a isso, filhos que matam os pais. Tem acontecido mais do que acontece em outras sociedades. Filhos que matam os pais, que é uma indicação de um abismo que se abriu entre as gerações, de uma pobreza de relacionamentos sociais entre as gerações. Isso tem que ser revisto. Isso tudo é evidência de que esta sociedade está afundando. Ela está numa crise muito radical, muito intensa e sem rumo. Aquilo que o Durkheim, sociólogo, pai da sociologia funcionalista, chamava de estado de anomia. A sociedade está perdida, ela não está conseguindo sair desse buraco. E sempre que se faz alguma coisa no Brasil para remediar esses males, esses e outros, sempre é uma tentativa de voltar ao que já existia. Quer dizer, nós temos uma grande incapacidade de inovar e renovar socialmente, de recriar, de inventar, acolhendo as novas gerações na capacidade de percepção crítica que elas têm. Criança pequenininha é crítica, ela é capaz de ver os absurdos que os adultos fazem. Você tem filho recente, e eu tenho filhos aqui agora já são moças e tenho neto, que fazem isso todo o tempo. Elas veem os seus defeitos, elas veem as suas insuficiências. As crianças conseguem ver aquilo que o adulto não vê, ele ficou cego, porque ele está tão centrado nele mesmo, tão fechado aos outros, que ele não consegue ver o que uma criança está dizendo, está fazendo do lado dele, sugerindo e propondo. Então, tem que haver uma renovação. Eu acho que os meios de comunicação de massa podem ter um papel importante numa renovação desse tipo. Tem que chamar atenção para isso, começar a prestar atenção nas crianças. É possível que a pandemia, com esse confinamento cansativo e complicado, tenha reaproximado as gerações dentro de casa. É possível. Nós ainda não sabemos, mas é possível. E, nesse sentido, eu espero que esteja sendo uma experiência muito positiva, não só para as crianças, mas para os adultos também. É bom você ter uma criança na vida. Olha, professor, isso que o senhor falou, eu falei na primeira reunião de pais e filhos, eu com a época de 69 anos, hoje eu tenho 70, e na escola eu disse para o pessoal lá do Jardim de Infância, em que o Arthur, meu filho, está. Eu disse para eles, eu aprendo muito mais com o Arthur do que posso lhe ensinar, mas na prática eu também mereço todas as críticas a respeito dessa surdez que o adulto tem em relação à criança. E até eu relembro aqui a fábula do rei está nu. Esse poder que o senhor atribui aí
à criança o poder de desnudar o adulto e o poder de servir de espelho para o adulto. O adulto se vê e vê os erros que está cometendo, né? Além desse aspecto que o senhor realmente enriquece aqui essa entrevista com essa sua reflexão, eu devo lhe acrescentar, eu escrevi um livro chamado Que Sei de Lula, e ao longo da escritura desse livro, eu fiz uma descoberta que o Brasil é um país de órfãos. O Brasil é um país sem paz, não é paz, paz. Não há paz nos lares brasileiros. Os lares brasileiros são compostos de mães que funcionam como pais ou que agridem como pais. Mas não tem paz assim, comprovadamente. Os pais saíram de casa, as famílias, principalmente as famílias mais pobres, são famílias grandes e cada filho de um pai diferente. Então, falta aquela disciplina que se espera paterna, mas falta também uma certa compreensão, né? O que eu brinco sempre aqui em casa, dizendo a minha conversa com o Arthur é uma conversa de homem para homem, não se meta, né? Então, eu queria que o senhor refletisse, com o seu brilho de sempre, a respeito dessas minhas toscas reflexões. É isso. Olha, eu acho que você fez bem de lembrar que é uma sociedade de mães e de pais ausentes, né? Isso é bem antigo na história brasileira, mas é, sobretudo, Neumann, um país de avós, das avós. As avós têm tido, a mídia já chama atenção para isso, um papel muito grande no acolhimento e na educação de netos que acabam sendo vítimas de pais que os abandonam e mães que os abandonam também. Há uma certa difundida concepção de que o tempo disponível para viver é insuficiente. E as pessoas, além disso, querem prorrogar a sua juventude e se esquecem que juventude não é a época das aventuras irresponsáveis. A juventude, eu conheço velhos muito jovens, velhos incríveis, que têm um espírito jovem. A juventude está na alma, não está no corpo propriamente, nem na sociabilidade. E as avós acabam desempenhando a função de supridoras dessa carência de ruptura de relacionamentos sociais, da falta da família, como ela pode ser e deve ser, né, como um lugar de uma sociabilidade muito afetiva, de muito acolhimento e de muita coparticipação de adultos e crianças juntos, fazendo coisas juntos, né? Eu acho que essa sua menção pede uma reflexão coletiva, crítica de todos nós, porque todos nós somos vítimas, no fundo, disso aí. E todos nós que somos herdeiros de um descalabro social que vem se agravando cada vez mais, em que não existe mais lugar para ninguém nem para coisa nenhuma. Então, e as crianças é que pagam o pato, porque elas são desvalidas, elas são dependentes e elas precisam muito mais do que os adultos de um relacionamento de acolhimento, de afeto, de amor, de coparticipação. Essa conversa sua com o Arthur, de homem para homem, é uma coisa bonita, porque você não está tratando o seu filho como uma pessoa desvalida, você está tratando o seu filho como seu filho, quer dizer, como alguém que continua você e em quem você se continua. Entendeu? A pessoa nunca é o indivíduo. A sociedade moderna criou essa tola categoria de indivíduo. A sociedade é uma sociedade de pessoas, não de indivíduos. E pessoas não se dividem. As pessoas se completam, se complementam. Indivisível. Professor, nós vivemos hoje um fenômeno dos anos 30, né? O fenômeno da exaltação da eugenia, que é um fenômeno basicamente nazista, né? A exaltação da juventude levando ao desprezo ao velho. Esse desprezo ao velho está muito presente no Brasil de hoje. O Bolsonaro, por exemplo, propõe um isolamento vertical, ou seja,
que deixa os velhos em casa, esperando os jovens trazer o vírus para matá-los e livrar, então, evitar o colapso da rede pública, porque isso foi muito bem explicitado por um canalha, que é o ministro da Economia dele, chamado Paulo Guedes, que ontem, sei lá, anteontem, disse que as pessoas querem viver até 130 anos, aí a medicina dá esse direito, e aí não tem sistema público que segure, né? Quer dizer, há uma confissão explícita de eugenismo nessas declarações, e que mostram que a contramão que também atinge as crianças, porque, como o senhor está lembrando, as reservas de afeto hoje para a infância e a juventude são praticamente exclusivamente avoengas. Isso, exatamente isso. Eu quero ver quando chegar a vez dele. Não, mas eles são especiais, né? É como toda... Olha, professor, eu estou lendo, até recomendo muito, não sei se o senhor já chegou Esse não é um livro tão novo. Esse Antônio Scurati é um belo escritor milanês, escreveu um lindo texto sobre os velhinhos na fila do pão em Milão. Eu tenho uma filha e 3 netos que moram em Milão, e estou lendo o livro, estou na metade, é uma loucura. Um cara que tem a minha ocupação está aqui lendo um livro de 800 páginas. Mas é uma descrição exata do que está acontecendo no Brasil hoje, porque é a ascensão do fascismo na Itália. Esse livro cobre os anos 20 do Mussolini, né? Em que a gente vê claramente se repetindo até hoje, o que é uma coisa trágica, né? Porque é uma repetição histórica de um erro que levou a um hecatombe. Agora nós estamos em plena hecatombe repetindo o erro. Então, nós estamos agora revivendo o nazifascismo, que foi derrotado, que foi afundado na guerra, debaixo de bomba nuclear e tudo, debaixo daquele bombardeio de... Qual foi a cidade mesmo, lá na Alemanha, que teve aquele bombardeio circular usando a tecnologia dos ventos, né? Isso, né? O senhor não se sente, digamos, alvo dessa eugenia nazi-fascistoide? Porque eu não sei se é nazi-fascista, porque nem cultura para ser fascista eles têm, né? Eu, como homem mais idoso, ainda mais velho do que eu. De fato, as pessoas deveriam se sentir ameaçadas. E o problema é que, no Brasil, a nossa precária politização, confundida com partidarização, não nos permite ter consciência de que nós estamos sob essa ameaça. Você veja esses 30% de opções pelo Bolsonaro, faça sol, faça chuva, caia neve, caia tempestade, caia fogo, mostra que tem uma massa da população, que inclui muitos idosos, que é absolutamente incapaz de refletir criticamente sobre essa ameaça absurda. Você mencionou a palavra aí do ministro da Economia, ele só pensa em lucratividade e economia. Ele se esquece que a economia lida com gente. Sem gente não há economia. Sem gente não há economia. A concentração de capital e essa reestruturação produtiva que tem havido, o desemprego brutal pelo qual nós estamos passando, está criando um subcapitalismo sem mercado e, portanto, sem gente. E tem outros desdobramentos no que diz respeito ao velho. As pessoas das gerações anteriores são depositárias de um capital social, o saber que elas têm. Esse saber está sendo aniquilado. Está sendo aniquilado por uma escolaridade cada vez mais deficiente, está sendo aniquilada por um desprezo muito grande pela sabedoria dos velhos. Os velhos sabem coisas que as novas gerações já não sabem, porque a comunicação entre elas não estão sendo levadas em conta. E quando o próprio governo, quase que se pode dizer oficialmente, tem um ponto de vista aniquilante em relação aos velhos, nós temos que ficar preocupadíssimos, porque daqui a pouco nós vamos andar de 4, entendeu? Porque não há transmissão de cultura de uma geração a outra. Aliás, ele não falou sozinho.
Há 2 anos atrás, uma auxiliar dele, lá no Ministério, disse que a Covid era boa, porque aumenta a mortalidade, diminui o número de velhos e alivia as contas da Previdência Social. Ora, ele que vai tomar banho, porque a Previdência Social é feita pela contribuição de quem trabalha. Os que trabalham, claro que entra governo, entra empresa, mas os que trabalham pagaram pelo direito de envelhecer e de ser velhos com um bem-estar minimamente respeitável. E isso eles não estão pensando, eles pensam em contas, em números, etc. Se for por aí, nós temos que fazer a conta de quanto a burrice governamental custa ao povo brasileiro. Qual é o tamanho do prejuízo que essa gente está dando? Qual é o tamanho do prejuízo que esse pessoal está dando com a política absurda, descabida e descabelada de combate, não combatendo a pandemia que está aí? Quanto é a responsabilidade do governo no custo das mortes que estão ocorrendo, que não deveriam ter ocorrido, que seria possível ter prevenido e evitado, não é? Mas antes da gente sair do problema da infância, que eu ainda quero tratar de outros assuntos, mas tem ainda um problema da infância. A forma violenta como foi morta uma menina de 6 anos, chamada Kelene Rocha. Essa não era uma pessoa de classe média alta, praticamente burguesa, como era o Henri Borel. Mas ela foi assassinada por um lar sem um pai, pela mãe e pela madrasta, entre aspas, que, na verdade, é a namorada da mãe. E foi vítima a vida inteira, porque ela comeu a vida inteira comida estragada para matar a fome. E um dia que estava numa fome brutal, ela se deu ao luxo de arrombar um saco de leite para matar a fome e foi morta por isso. Então, se acrescenta a violência doméstica e o incômodo que a criança representa por ser uma boca a mais a alimentar, e também ressuscita velhos brocardos portugueses de antigamente, né, professor? O senhor que é descendente de português e espanhol, o senhor que é um ibérico por origem. Para completar, eu te digo o seguinte, eu sempre falo que o meu canal, José Neumann de Pinto, no YouTube, ele serve para levar até 328 mil e tantos inscritos a minha inteligência, a minha independência, a minha experiência. Claro. Eu tenho 52 anos de jornalismo. Agora, o senhor não sabe, professor, o que eu recebo de recados dizendo velho, gagá, vai se aposentar, a Covid vai te pegar, que já é uma manifestação disso que eu lhe falei, um eugenismo absurdo, estúpido e assassino, em que eu considero a nossa velhice uma conquista, uma medalha. Meu pai, infelizmente, morreu com 59 anos. Então, eu comemoro o fato de eu ter herdado geneticamente a minha mãe, que está aí com 90. Está com Alzheimer, mas está aí, viva, né? E eu considero isso uma coisa, um mérito meu, e não uma doença. E eu sou tratado como velho, ou seja, um doente porque sou velho. Enquanto, ao contrário, eu sou velho porque sobrevivi, porque apesar de ser diabético, ser cardíaco, de ter tido asma, eu continuo sobrevivendo. Claro, claro. Mas a concepção de velho no Brasil está mudando. Quer dizer, o velho sempre foi muito respeitado na história brasileira. E se a gente pensar que é uma sociedade patriarcal, mesmo nas populações pobres, existe um certo patriarcado. Eu sou de família muito pobre da roça, e a minha família, as 2 famílias, tinham estruturas patriarcais com uma veneração enorme pelos velhos, né? E, aliás, esses idiotas que fazem a crítica dos velhos, eu já ouvi, eu já fui tratado, assim como você está mencionando, tratado na rua, né? E não sabem que, em boa parte do Brasil, os velhos é que estão acolhendo as gerações mais jovens dos filhos e netos, porque são eles que têm, ainda que seja aquela miserável aposentadoria
que é o único dinheiro que entra na família e que permite que dividam e façam uma economia comunitária, compartilhem esses recursos. Sem o velho, a sociedade vai ficar burra, vai ficar mais pobre do que ela é, sociologicamente vai se tornar uma sociedade inviável, ela está indo nessa direção. Eu acho que também não há muita preocupação em ressaltar a importância do velho. Quando eu era estudante, eu me lembro que um dos meus professores mencionou um fato curioso, porque se dizia que, a partir de uma certa idade, os neurônios param de funcionar satisfatoriamente e os velhos acabam sendo uns deficientes que não conseguem pensar e raciocinar. Esse professor dizia, se você fizer um levantamento sobre biografia de grandes cientistas, você vai ver que todos eles começaram a produzir criativamente e significativamente depois daquilo que hoje muita gente define como velho. Como velhos, como pessoas maduras, quer dizer, com a experiência acumulada, que é o que lhes permite ter os insights próprios do que é característico do trabalho científico. Eu me sinto... Eu estou com 82 anos. Se eu contar o tempo que eu trabalhei na infância e na adolescência, eu trabalho desde os 11 anos. Eu tenho que acrescentar 7 anos a essa idade, porque eu comecei a trabalhar 7 anos antes do tempo próprio para começar a trabalhar, que são os 18 anos de idade. Então, na verdade, eu tenho 89 anos de idade. Já já eu chego no centenário. E eu, na verdade, nasci de novo várias vezes à medida que eu fui envelhecendo. Eu hoje estou à toda. Eu trabalho 15 horas por dia. Trabalho em casa, mas eu trabalho 15 horas por dia, né? E trabalho criativamente. Minha cabeça está perfeita. Bem, muito bem. Agora, não vamos esquecer da dona Quelene, não. A menina de 6 anos que foi assassinada porque teve fome e ousou comer uma comida da mãe e da madrasta, amantes, que não era estragada. Isso tem acontecido mais do que a gente pensa, tá certo? Mais do que a gente sabe. Mais do que a gente sabe. E na verdade, isso é uma indicação de que o que é chamado de grupo familiar hoje não é mais uma família. A concepção de família como uma pequena sociedade afetiva está desaparecendo. E aí você tem uma situação besta, que é de disputa por comida, por leite, dentro de casa, e que leva uma pessoa a matar uma criança porque está disputando leite com um adulto. Provavelmente tem mais do que isso nessa história. Tem a questão de poder, de autoridade, de individualismo próprio dessas novas situações. Então, a criança sendo um obstáculo na relação dos adultos. Quer dizer, no caso do Henri Borel, né? Aliás, o senhor, essa questão aí da família, o senhor aborda muito bem no seu texto do Valor Econômico. O senhor cita isso. A família deixou de ser uma sociedade afetiva para ser isso aí, né? Uma sociedade de competição econômica, né? Individualista. Em vez de pregar o coletivismo, prega o individualismo. Então, eu queria fazer... O senhor conheceu pessoalmente o Sérgio Buarque? Não chegou a conhecer, não, né? Não, conheci na universidade, mas não de ter um relacionamento assim com ele. Eu estava entrando quando ele estava saindo. O Sérgio Buarque é muito injustiçado, porque se fala muito na expressão dele, brasileiro cordial, no sentido direto, primeiro, dicionarista da palavra cordial, quando ele queria dizer que o brasileiro age muito pelo coração. Mas, mesmo nesse sentido, a expressão do Sérgio caducou, porque o brasileiro não tem mais coração. Não tem mais coração. O governo do Bolsonaro é um governo, sobretudo, sem coração. Então, hoje, o brasileiro
não é um cidadão cordial, é um cidadão da brutalidade, sem empatia, né? O brasileiro é bem representado tanto pelo capitão de milícias quanto pela mãe e pela amante da mãe que mataram a menina Quelene. O senhor tem alguma contribuição a dar a essa minha bobagem? Não, não é sua bobagem, né? Esse trabalho do Sérgio Buarque sobre o homem cordial, ele tem sido muito mal interpretado no Brasil, né? O pessoal entende cordial como cordialidade, de ser fino, educado, tratar os outros assim. Ele está se referindo a uma tradição da sociologia alemã. Ele teve uma formação alemã, que é a da prevalência do comunitário sobre o societário. Ou seja, a prevalência da afetividade nas relações humanas sob a forma de relações comunitárias, e em oposição a uma sociabilidade de tipo contratual e racional. Essa é uma tese do Ferdinand Tönnies, um sociólogo alemão, que dizia que com quem, aliás, Karl Marx se correspondeu, que chamava atenção para o fato que a durabilidade da sociabilidade humana está nessa dimensão comunitária e não na outra. E isso, você tem razão, está sendo extinto, corroído, acabado no mundo inteiro, especialmente nas sociedades vulneráveis, como a nossa. Eu vivi na Inglaterra em 2 ocasiões. Uma coisa que chama a minha atenção na Inglaterra é a posição oficial que a Thatcher tentou destruir e não conseguiu, de acolhimento e cuidado com os idosos e as crianças. A sociedade inglesa é uma sociedade extremamente preocupada com idosos e com crianças. Eu tive uma aluna cuja mãe é professora de literatura inglesa na USP, e que a menina morou na Inglaterra com a mãe, e um dia eu perguntei para os meus alunos o que vocês gostariam de ser quando fossem velhos, né? Só para provocar um bate-papo informal nos intervalos das aulas. Ela pulou imediatamente: eu gostaria de ser velha na Inglaterra, que eu também gostaria. Eu também gostaria, porque é uma sociedade, as pessoas são respeitadas, entendeu? Os velhos são respeitados, eles são acolhidos. A figura emblemática da monarquia inglesa foi, até pouco tempo, a rainha-mãe, que era uma velhinha de mais de 100 anos. Entendeu? E agora está sendo a própria rainha. A própria claro, rainha. a própria. Está chegando lá. É o paraíso dos velhos, né? E aqui, na verdade, o velho vai sendo descartado. Esse governo não tem política social, não é só em relação aos velhos. Não há nenhuma política social. Não, desculpa, não tem política. Ponto. Não tem política, né? Exatamente. Agora, o caso dessa menina me lembrou, por uma associação de temas, ao seu grande grito de alerta, que é um livro chamado Linchamento, uma forma de justiça popular. O linchamento como justiça popular. O Brasil tem números assustadores sobre o linchamento. Na verdade, a gente pode dizer que a Quelene foi linchada pela mãe e pela madrasta, mas seria um pouco, talvez, de metáfora. Eu gostaria que o senhor se referisse. É um livro de 2015, é isso? Por aí. Um livro recente. Olha, como é que o senhor situa o linchamento nessa política de eugenia? Aliás, o Modesto Carvalhosa diz: chame-o Zé de Souza de humanista. E nós estamos vivendo o reino do desumanismo no Brasil. Claro, claro. Essas formas de violência, elas são todas conexas, elas têm uma conexão. É claro que um linchamento só é linchamento como prática de violência de multidão, mas a concepção de multidão, que pode ser analisada antropologicamente nos linchamentos, não quer dizer que tenha que ter 1000 pessoas, como houve com aquela senhora no Guarujá, que em minutos se juntaram mais de 1000 pessoas e ela foi brutalmente morta, injustamente, por causa de uma notícia
espalhada pela internet, completamente Fake falsa, news. idiota. É. Mas o linchamento, o Brasil é o país que mais lincha no mundo. Esse é um detalhe importante. E continua linchando. Nós temos 2, 3, 4, 5 linchamentos ou tentativas de linchamentos por dia no Brasil. Nem países em situação de guerra estão passando por esse tipo de experiência. O linchamento tem uma característica curiosa, que é muito explicativa dessa atitude que nós constatamos numa violência contra essa menina. Nós somos portadores de uma espécie de dupla personalidade. E aí volta a história do homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda. Nós somos duplas pessoas. No linchamento, a dupla pessoa aparece claramente. A dupla pessoa aparece nitidamente. O médico e o monstro. Dois tipos de monstros, né? Isso é o médico e o monstro. Não o médico e o monstro. Você tem as pessoas não acham que são capazes de cometer a brutalidade de um linchamento típico, que é o linchamento que começa com um grito de alerta, falso ou verdadeiro, de alguém do tipo, pega ladrão, entendeu? Começa por aí, de correr atrás, atirar pedra, machucar o sujeito, derrubar o sujeito, entrar com a paulada, pontapé, soco. Ou seja, o linchamento é uma prática que indica uma personalidade covarde, uma personalidade estrutural covarde. Ele não enfrenta o linchador não enfrenta. Ele vai devagar até debilitar o linchado. E, se conseguem fazer isso, eles podem ir adiante. Se a motivação for sexual, por exemplo, estupro de uma criança, provavelmente o sujeito vai ser castrado, com todo o requinte de crueldade e violência que possa haver aí, quando ele deveria ser entregue à justiça e processado pela barbaridade que fez. No limite, ele pode ser queimado vivo. Mesmo em casos de roubo, tem havido episódios de queimar vivo. Eu desenvolvi uma fórmula para estimar o índice de crueldade nos linchamentos. Porque há linchamentos que têm um índice de crueldade maior, isso é perceptível, então, para calcular. Uma coisa interessante que acontece é que um linchamento dura, em média, 20 minutos. Pode durar muito mais que isso, mas 20 minutos. Nos primeiros 10 minutos, o linchamento é por aproximação, para debilitar a vítima. Nos segundos 10 minutos, aí a violência se torna maior. Uma coisa que acontece que diz que o linchamento no Brasil é motivado por racismo. Não, o linchamento no Brasil não é motivado por racismo. Mas ele tem, estou aqui ele tem componentes raciais óbvios. A partir do 10º minuto, se a vítima for um negro, o índice de crueldade aumenta. A partir dos 10 minutos. É como se o monstro que existe no médico acordasse nessa hora, então ele passa a linchar, não o estuprador, ele passa a linchar o negro. Entendeu? É um comportamento de dupla personalidade. Alguns casos de linchamento, a pessoa não lembra que participou do linchamento depois. Não é porque ela esteja se escondendo, ela não lembra mesmo. Há um linchamento acontecido no Rio de Janeiro, que há alguns anos, de um adolescente que foi linchado pela população do bairro porque ele era um ladrãozinho, ele roubava as pessoas. E muita gente participou do linchamento sem saber por que é que estava linchando o fulano.
Entrou na onda. Entrou na onda, dizendo, é um ladrãozinho. Aí, E quando a polícia chegou, havia uma velhinha, daquelas velhinhas simpáticas do bairro, incapaz de matar uma mosca, que estava em cima do cadáver, já o cara estava morto, com uma colher, tentando arrancar os olhos do fulano, do menino. Extrema crueldade. A polícia foi preciso juntar vários soldados para agarrarem a mulher e tirarem a mulher de cima do cadáver, levarem para um hospital para ela ser medicada e se acalmar e levar para a delegacia. Aí eu disse, mas imagina, eu nunca faria uma coisa dessa. Faria e fez. Faria e fez. Então, tem essa dupla personalidade. Tem outra coisa. Na minha pesquisa, eu separei linchamentos ocorridos durante o dia e linchamentos ocorridos durante a noite. O brasileiro que lincha é muito mais valente à noite do que durante o dia, porque à noite ninguém vê, ninguém pode identificar. Todos os gatos são pardos. São pardos. Ninguém pode avisar a polícia. Não, foi aquele lá, entendeu? Então, isso é covardia. Quer dizer, ele participa porque ele sabe que não vai ser pego. E há muitos linchamentos em que as pessoas, as vítimas, são claramente inocentes, né? A covardia é uma característica maior até do que o linchamento. Por exemplo, eu até exagerei quando eu disse que a mãe e a madrasta praticaram um linchamento, mas é de uma covardia brutal. 2 adultos contra uma criança faminta de 6 anos. O doutor Jairo, aliás, doutor não, o Jairo Júnior fica em pé em cima da criança, pelo que tudo indica, porque ele tem uma superioridade física e é um covarde. Ele teria muita vontade de fazer isso com adulto, como fez quando participou de um massacre de uma equipe do jornal que foi flagrada lá na favela do Batã, que, segundo a polícia, é controlada por uma milícia chefiada pelo pai dele, também. Como a tortura, né? A tortura que nunca foi abolida, que é praticada nesse momento que estamos conversando, tem um preso sendo torturado numa delegacia ou num presídio, né? Então, é a característica principal desses grupos de extrema-direita que o Scurati informa nesse livro de 800 páginas, né? O chefe socialista que os fascistas pegaram e deram muito laxante e amarraram num carro e a pessoa saiu executando pela cidade, uma cidade pequena, se não me engano, Ferrara. Aquilo, então, porque aquilo é muito mais desmoralizante do que um assassinato. Um assassinato, o sangue é uma marca de heroísmo. As fezes não denotam heroísmo, denotam uma depravação, uma degeneração, né? Então, eu queria chamar muita atenção para a característica fundamental de alguns conceitos básicos desse fascistismo que nós vivemos no Brasil hoje. E uma delas é a covardia. Eu queria lembrar ao senhor que o coronel Brilhante Ustra, grande torturador da ditadura militar, reconhecido aqui numa entrevista pelo Gilberto Natalino, foi torturado por ele, foi exaltado pelo Bolsonaro no voto dele no impeachment da Dilma, o que é uma coisa que mostra talvez um dos pontos fundamentais para explicar a natureza dele, que é a covardia. Então, quando o senhor fala na covardia, o senhor está falando no grande sentimento dessa manifestação coletiva de ódio, porque tem um gabinete do ódio, né? Covardia. A covardia pode ter muitas formas, né? Não é só a forma física. Você pode matar a outra pessoa anulando-a, impedindo que ela seja quem ela é, quem ela pode ser. Isso está acontecendo no Brasil, que a censura é uma forma de covardia, né? Proibir a censura é uma forma de tortura também. Também, claro. Querer fazer que o outro cale a boca, né? Além de ser uma rima. Além de ser uma rima. Professor Zé Martins, olha, o senhor falou em covardia, né? A Guerra do Paraguai, Canudos, contestado, a guerra suja contra os grupos armados de esquerda, a guerrilha do Araguaia, por exemplo,
o Exército Brasileiro tem uma longa tradição de covardia nas suas poucas ações. Talvez uma ação que se salve seria o quê? A intervenção na Itália, na guerra, ajudando os americanos. Não sei se ali também não houve manifestação de covardia. De qualquer maneira, o que é que sustenta há tanto tempo uma boa imagem popular das Forças Armadas, que tem uma história tão parca em glórias e tão rica em covardias? Bom, eu sou um dos poucos brasileiros que foram a Pistoia visitar o cemitério brasileiro, que não tem mais nenhum corpo enterrado lá, mas é um território sagrado da nacionalidade, né? É território brasileiro, inclusive. E eu fiquei muito emocionado vendo aquilo, porque tudo que se sabe sobre a participação da FEB é mesmo história de heroísmo, porque foi o povo convocado para participar da FEB, né? E houve... Eu sou da geração da Segunda Guerra Mundial. Eu nasci um ano antes da Segunda Guerra e acompanhei todo o período da guerra, as carências e problemas criados pela guerra no Brasil, falta de pão, falta de tudo, os meganhas, que foram inspetores de quarteirão que faziam espionagem e denunciavam os moradores. Eu morava num bairro operário, então todo mundo era suspeito. Suspeito de quê? A gente não sabe exatamente, mas era suspeito. Então, se acendesse a luz, tinha o blackout, o idiota que fiscalizava a rua ia lá e já chamava a polícia. Aconteceu na minha casa. Meu pai estava doente, morreu pouco tempo depois, e uma vizinha deu uma piscada na luz da casa para achar a chupeta da filha que tinha caído no chão. E esse inspetor de quarteirão, que andava de bicicleta para cima e para baixo em cada rua, ele achou que foi na minha casa. E foi lá e já ia levar meu pai preso, que mal conseguia andar. E não tinha sido na minha casa, não tinha por que ser na minha casa. Foi preciso os vizinhos se reunirem para convencê-lo de que não podia ser a gente e, ao mesmo tempo, não denunciar a pobre da vizinha que tinha ido apanhar a chupeta da filha. Eu sou dessa época e eu lembro do dia da volta dos pracinhas. Havia muitos lá de São Caetano, que é a minha terra, o meu lugar, e eu me lembro da multidão, os vizinhos todos na porta, era uma rua de terra, esperando a volta do pracinha da FEB, que era daquela rua, que era um filho adotivo. A mãe tinha ido buscá-lo, eles chegaram não sei de onde, foi buscar em São Paulo, na Estação da Luz, não sei onde. E ele veio, era um menino tímido, me lembro bem, abraçado na mãe, ela o amparando, e aquele silêncio enorme, a população no maior silêncio, observando eles passarem. Era uma rua comprida, até eles chegarem em casa. É verdade que, alguns dias depois, ele se matou com um tiro em casa. Mas foi um momento assim de grande emoção e de grande respeito, esse momento grande da história militar, da história do Exército Brasileiro. Mas o senhor acha que isso aí já é suficiente para manter uma boa imagem diante de tantas imagens ruins que eles... Não é. Mas eu menciono outra coisa. Você falou de Canudos e do Contestado. Eu fiz pesquisa sobre o Canudos e Contestado, estive nas duas regiões, conheço muito a história de Canudos e Contestado. Em Canudos, eles foram... O Exército foi envolvido pelo governo da Bahia, porque mandou primeiro para lá a Força Pública Estadual, quando um fazendeiro da região, o Barão de Jeremoabo, um coronel do sertão, que tinha fornecido madeira para os moradores de Canudos, liderados por Antônio Conselheiro, que era um rezador, para a reforma da igreja. Eles faziam parte de uma espécie de irmandade religiosa
criada pelo padre Ibiapina, que era foi juiz de direito e abandonou tudo para se dedicar ao sacerdócio e criou as chamadas casas de caridade, que tinha como objetivo restaurar as igrejas em ruínas e os cemitérios que estavam também em ruínas. Foram comprar madeira de um estabelecimento comercial que pertencia ao barão de Jeremoabo, em Monte Santo. Ele recebeu o dinheiro adiantadamente e não entregou a madeira. Quer dizer, ele deu uma de esperto em cima dos coitados. Eles organizaram uma procissão do Divino Espírito Santo, que é uma crença fortíssima, uma crença popular fortíssima no Brasil inteiro, e foram em procissão, carregando a bandeira vermelha do Divino, buscar a madeira. E levaram, era madeira sagrada, era a madeira da igreja. E levaram a madeira de volta ao povoado de Canudos para reconstituir a igreja. Só que o movimento da bandeira, o movimento do Divino Espírito Santo, está centrado na figura do imperador do divino, que é o imperador que anuncia, geralmente é uma criança. No contestado foi uma criança. Ou então uma mulher, também no contestado teve mulher, imperadora do divino, que é o imperador do momento da volta de Cristo ao mundo, que é o fim das eras, etc. Pois bem, o barão de Jeremoabo manda um telegrama para o governador da Bahia, dizendo que está havendo uma insurreição monarquista aqui no sertão da Bahia. E o idiota do governador acreditou e mandou a polícia para lá para massacrar, porque a monarquia era o único crime capitulado na própria Constituição. Está lá, era crime. Era o que a gente chamaria depois de um crime contra a segurança nacional. Como a polícia militar a força pública baiana foi derrotada no confronto, avisaram o exército. E o exército caiu na armadilha e foi lá, sem verificar nada. Se você pegar o texto do Euclides da Cunha, o livro que antecede Os Sertões, que são as reportagens que ele escreveu para o jornal Estado de São Paulo, a caminho da Bahia, ainda no navio, ele já começou a relatar a Guerra de Canudos, que ainda ele não tinha visto e não sabia o que era. É aí que ele se refere à nossa Vandéia, para tratar do que ele achava que era uma insurreição camponesa, como as insurreições camponesas contra a Revolução Francesa na França. Eles achavam que eles estavam fazendo a Revolução Francesa no Brasil. E o exército começa a mandar forças para lá, sem verificar nada, ataca. Existe em Monte Santo um canhão que era tão estúpido e tão absurdo que não foi possível nem levar de volta, a chamada matadeira, que é uma brutalidade de canhão para atirar num povoado de pau a pique. Não é? E foram e se mantiveram lá 2 anos praticamente, sendo derrotados pela população, porque a população tomou armas do exército. O exército não sabia fazer aquele tipo de luta, não é porque não fosse profissionalmente um bom exército. O exército não conhecia o Brasil, era isso. Aquele exército não conhecia o Brasil. E aquele exército lutou em Canudos contra o Brasil de carne e osso, o Brasil verdadeiro, entendeu? Matando gente simples e pobre. Aí você lê os relatos do Euclides da Cunha em Os Sertões, que é um livro que todo brasileiro deveria ler e todo militar devia ler antes de entrar na academia militar, porque ele mostra que o desencontro estava ali no dia a dia do contato com os prisioneiros, que eram degolados. Isso tem uma bestialidade. Tá certo? Uma coisa que vem da Santa Inquisição. No contestado foi a mesma coisa. Era o movimento do contestado começa com uma festa do Divino Espírito Santo. E vai um desses coronéis do sertão, ficou injuriado porque o monge que liderava esse grupo religioso
estava aglutinando gente em volta dele e tirando a clientela do coronel. Também vai e denuncia que estava havendo uma revolta monarquista na região, etc. O comandante do primeiro combate, que foi feito na base de usar facão de madeira, que era usado para cortar erva mate. Aquela era uma região de mate, se exportava mate. O comandante foi um menino de 12 anos de idade, o imperador do divino. O imperador do divino. Derrotou o exército brasileiro lá. Houve depois, mas na fase já do tenentismo, uma denúncia de um tenente chamado Guaia de Azevedo, que no Clube Militar fez um discurso contra o ministro do Exército da época e que estava envolvido no caso do contestado por falcatrua. Ele mandou munição que tinha serragem dentro, não tinha pólvora, quer dizer, eles eram tão coronéis quanto os coronéis. Eu acho que o Exército não fez o que as outras forças fizeram, se tornar força profissional, com alto nível de conhecimento científico, que é necessário. E essa história de usar o Exército como polícia complica mais ainda, porque eles acham que eles estão lá para tutelar a população e não para garantir a segurança nacional. Claro que há muitas exceções, é por isso que a gente não pode generalizar. Há muitas exceções de gente culta, gente preparadíssima, né? O general Golbery Couto e Silva, que era um intelectual, ele criou o grande e viável programa de reforma agrária no Brasil, muito melhor que o programa do Goulart, porque é um programa... Né? E o Marechal Rondon. O Marechal Rondon e outros oficiais que estiveram junto com o Rondon na questão da Amazônia e na questão indígena. Então, há um conjunto grande de verdadeiros heróis nas tradições do Exército, mas a instrumentalização do Exército pela política partidária acaba empobrecendo a importância da formação profissional do militar. O senhor falando aí sobre Canudos e contestado, né? O senhor me lembrou o mito da caverna de Platão, né? O cara sai para o dia, vê a luz, não é a sombra na caverna e a caverna não o aceita por isso. Foi o exército, tanto em Canudos quanto no contestado, né? Mas eu queria ainda reforçar o meu raciocínio sobre a covardia. Esse armamentismo do Bolsonaro é uma clara manifestação de covardia, porque a arma, até o samba diz, né, professor? O samba não diz que o revólver veio para acabar com a valentia? Quer dizer, o revólver é a maior forma de covardia que existe. Né? Claro. E esse armamentismo está sendo imposto aí à mão armada, né? Ou seja, o armamentismo é um verdadeiro assalto à mão armada que está passando por cima do Estatuto do Desarmamento e só há, de vez em quando, algum berro, como o meu, nos jornais e aqui no canal, e os chamados pais da pátria não tomam nenhuma providência para punir isso. Não pode. O Estatuto do Desarmamento não permite isso. Mas o armamentismo é uma das manifestações do obscurantismo, do negacionismo, né, da vacina, claro. Mas também do culto à ignorância. Por exemplo, o senhor deve estar acompanhando o absurdo que foi o cancelamento do censo do IBGE em 2020. Aí, o absurdo mesmo foi agora, quando o IBGE pediu 3 bilhões de reais de verba e o Bolsonaro chegou a prever agora, nem sei se vai dar, né? 53 milhões, uma proporção, para evitar que o Brasil se conheça. Ou o senhor acha que tem outro motivo além disso? Talvez o motivo maior seria a burrice mesmo e a oportunidade. O IBGE é mais fraco, a gente tira dinheiro. Você tem razão. Eu acho que há por trás disso e de outras medidas do governo, há uma
um propósito que é de evitar que se tenha um diagnóstico correto de todos os graves problemas agravados nos últimos 2 anos e meio que tem o Brasil e que precisam ser diagnosticados. Sem essa informação, que o IBGE sempre se esmerou na qualidade dos censos e das suas estatísticas. Sem essa informação, é impossível corrigir os problemas. Entende? É impossível corrigir os problemas. Se você não souber exatamente quais são as correlações entre a miséria, a saúde, a escolaridade e assim por diante, ou entre a escolaridade e a ignorância e por aí vai, se você não fizer isso, você não vai ter política pública para resolver esses problemas. Então, essa é uma informação estratégica. É como uma informação de segurança nacional. Se você não tem a informação, como é que você defende o país? Como é que você garante a segurança do país? Como é que você cumpre a Constituição nesse capítulo, né? Não é só o Estatuto do Desarmamento, que está em vigor, que é importantíssimo, mas é o conjunto das regras de civilização que o Brasil tem. E nós não vamos saber quem somos. Nós vamos olhar no espelho e vamos ver os cifrões do Ministério da Economia, mas não vamos ver o Brasil tal como ele é. Dentro disso aí tem também a volta do imposto, 12% de imposto para o livro. O Estadão fez um editorial que eu acho que tem um título fundamental, né? Estão querendo que o pobre não leia, né? Que era uma velha afirmação que se fazia sobre o coronelismo do Brasil. O coronelismo investe na ignorância como forma de sobrevivência, né? É o caso do nosso capitão de milícia, que só obedece ao novo coronavírus. É isso aí. É um Bom, absurdo você... Só para complementar, é um absurdo um país tributar o livro além do que seria o razoável na tributação de qualquer mercadoria, porque é um país que precisa ler e depende de um certo subsídio para a leitura. As pessoas não têm acesso fácil a livro. Eles estão pensando na classe média que ainda pode ir a uma livraria ou entrar numa livraria virtual e fazer uma compra de livros. A imensa maioria da população não tem condições de fazer isso. E o livro tem que ser distribuído à mão cheia, como dizia o poeta, né? Poeta Castro Alves. O professor, mas vem cá. E aí também tem um dado da canalice geral, porque a economia com isso é ínfima, miserável. A economia que se faz com a isenção do livro, né? Agora, a gente, para encerrar, eu sei que eu já tomei muito do seu tempo, mas eu gostaria que o senhor falasse da ressurreição do ódio à vacina, que retoma os tempos de Oswaldo Cruz e Rodrigues Alves, né? E a afirmação que um bandido, o Renan Calheiros, que é o relator da Covid, da CPI da Covid, fez que só os aliados do vírus devem temer a CPI. Então, o pior do Brasil hoje é que nós somos obrigados a nos aliar aos bandidos e gostar deles, né? Pois é. Eu gostei do discurso dele. Foi um discurso excelente, surpreendente. Surpreendente. Muito, eu gostei muito. Elogiei. É um discurso apropriado. Eu acho que a questão que você levantou, né, da vacina, não é isso? Do ódio à vacina. A vacina como um elemento de contágio e não como um elemento que evita o contágio. Nós temos uma cultura popular que favorece esse tipo de coisa, né? A população acreditar no que diz, por exemplo, o presidente da República, que visivelmente não entende nada de medicina, fazendo discursos e recomendações e tomando medidas de governo contrárias àquilo que a ciência recomenda. E a população acredita nele e não acredita na ciência. Não é? A coisa de tomar o tal remédio que não serve para nada, pode agravar o problema da pandemia, no contágio, etc. Tudo isso é expressão de uma cultura deficiente. Nós temos no Brasil um senso comum popular
que é muito pobre e muito vulnerável. Então, qualquer aventureiro que venha falar sobre medicina, sobre remédios, pode ter adeptos e ser enganado. O Brasil é um dos poucos países do mundo em que você tem liquidação de remédios nas farmácias. Você verá aquela placa enorme dizendo que hoje estão vendendo uma lista grande de remédios com desconto de não sei quanto, e as pessoas acham que isso é uma coisa boa, vou comprar. Posso corrigi-lo? Posso corrigir? Não é liquidação, não. Qualquer compra que você faça numa farmácia, qualquer compra, ela passa por uma verificação de um desconto automático que se dá. Por que é que já não vende com o preço do desconto? Isso aí. Você fica meia hora na farmácia para assinar para fazer uma conexão com o laboratório, dar o número do seu CPF, quando bastava você simplesmente colocar o preço real do remédio. Claro, exatamente. Mas, olha, eu quero só lembrar o senhor, que, aliás, foi o Modesto que me lembrou, mas estou já terminando. Pode ficar tranquilo aí. Eu estou no fim. Que é o seguinte, 50% dos franceses são contra a vacina. E a França é a pátria de quem? De Louis Pasteur, o rei da vacina da antirrábia, né? Pois então, não é só a nossa ignorância, não. Tem a ignorância francesa hoje. Viu? Eu li um livro muito interessante que eu lhe recomendo. Chama-se Peste e Cólera, de Patrick Deville, sobre Alexander Yersin, que é o descobridor do bacilo da peste, Yersinia pestis. É um livro maravilhoso que trata desses assuntos todos que estão na moda agora, e foi um livro escrito 3, 4 anos antes da pandemia. Mas temos esse desafio aí. Os alemães, os americanos, os norte-americanos estão lutando contra isso. Eles não conseguem, eles têm a vacina e não conseguem aplicar no volume que queriam, porque as pessoas rejeitam. Os chamados criacionistas, os negacionistas. Não é só o Bolsonaro, não é o único, não. Não, mas aqui no Brasil o criacionismo ainda não é tão disseminado. É que as pessoas acreditam nas recomendações, acreditam em simpatia. Muita gente toma remédio, não como a medicina que produziu o remédio, como o remédio que cura com base em fundamentos científicos, mas com fundamentos mágicos. Eu vou te contar uma história que não é piada. Eu cresci dentro de uma fábrica, e na fábrica que eu trabalhei, que foi uma fábrica da família do Roberto Simonsen, que foi um empresário progressista, esclarecido, com uma política social incrível, etc., havia um ambulatório médico com grandes médicos para atender os operários e suas famílias. Aí chega um dos médicos lá, descobriu logo essa história. Não adianta receitar o remédio sem ter alguma referência de natureza religiosa. Então, ele recomendava o remédio para curar a pessoa, etc. E reze também 2 Ave-Marias, que isso vai ajudar no funcionamento do remédio. Mas eu vou lhe acrescentar mais uma coisa para terminar, que é o seguinte: nós somos governados, aliás, desgovernados, por um charlatão. Tudo que o Bolsonaro quer ser na vida é charlatão. A única coisa que ele fez em 28 anos de Câmara foi um projeto em associação com um médico petista, aquele Arlindo Quinalha, da aprovação da pílula do câncer, que um falso cientista da USP, lá de Ribeirão Preto, sede da melhor faculdade de medicina do Brasil, criada pelo meu amigo Zeferino Vaz, que o senhor conheceu bem, tá certo? Que ele até hoje ele defende o uso da pílula do câncer, o que já levou muita gente à morte por acreditar. Eu o comparo com o homem do óleo de cobra das feiras do Nordeste. Não sei se aqui no interior também. O homem que levava uma cobra dentro de um frasco e vendia aquele líquido que curava tudo, né? Esse talvez é o segredo, além da covardia, a sua capacidade de homem da cobra das feiras do Nordeste. Mas, professor, olha, então, nesse capítulo eu ainda vou contar uma historinha. Eu não sei se você lembra disso aqui em São Paulo. Aí, pelos anos 60,
um professor da USP, da Escola de Agronomia, lá de Piracicaba, descobriu que o ipê roxo tinha efeitos curativos, preventivos contra o câncer. E ele deu uma entrevista inocentemente comentando isso, mas não tinham sido feitas pesquisas, nem verificações, nada disso. A partir do dia seguinte, todos os pés de ipê da cidade de São Paulo, era a casca do ipê, estavam depenados, fizeram um ipecídio, acabaram com os ipês da cidade de São Paulo, porque todo mundo acreditou naquilo, porque isso está dentro do gosto popular, da coisa inesperada que cura tudo, né? Você aparece um charlatão. E a superstição. Olha, eu tomei muito tempo do professor José de Souza Martins, que tem... O tempo para ele é ouro, porque ele tem 80... Como é que é? O senhor já tem 90, é isso? Na sua conta 82, aí? 82 na cronologia. Mas é 89. Eu tenho 89. 89. Eu tomei muito tempo. Eu agradeço demais essa aula maravilhosa, essa grande entrevista que ele me deu, tão boa quanto aquele texto magnífico que me inspirou a procurá-lo de novo, porque ele está aqui nesse livro, 2 volumes do Neumann Entrevista. Foram entrevistas que eu fiz por escrito. Ele lembra, uma entrevista no meu blog, né, o blog do Neumann, no portal do Estadão, e que a editora Almedina, portuguesa, no Brasil, ao completar 70 anos, publicou em 2 volumes esse livro, porque são 70 entrevistas. Eu fiz exatamente 70 entrevistas, coincidiu e eles publicaram, e está aqui na página 225 do primeiro volume, o professor José de Souza Martins, com mais uma brilhante entrevista, menos brilhante do que essa de hoje, hein? Essa ainda foi melhor. O professor, em um ano, se aprimorou, um pouco mais de um ano, se aprimorou muito, viu? Tá bom. Ou seja, tá gagá. Do gagá, exatamente. Para o gado bolsonarista, o professor José de Souza Martins está gagá. Professor, muito obrigado. Desculpe. Obrigado, Neumann. Bom te ver. Agradeço muito a sua participação, altamente esclarecedora, e criativa, e engraçada, e muito bom de acompanhar. Excelente entrevista. Muito bom. Um cumprimento para a sua esposa também. E vamos tocar o bonde. Isso aí. Bola para frente.